A partir de agora, entra no ar mais um programa da sua TVH, TV do Habilidoso. Curta, comente e compartilhe, deixe seu like. Seja membro do canal, ajude a mantê-lo. Doe através do Pix TV do habilidoso@gmail.com. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um programa Diálogos. Hoje nós iremos conversar sobre a linguagem fácil dos ativistas ambiental. Precisa ser melhor fundamentada pela economia doméstica, pela economia ecológica. Conosco hoje o professor Aécio Oliveira, professor doutor em Sociologia e mestre em Economia pela UFC, economista ecológico. Professor Aécio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, agradeço imensamente a oportunidade de estar conversando com seu áudio, seus telespectadores, desculpe, sobre um tema atual, interessante e que necessita de aprofundamentos. Professor, o que dizem os ecologistas e como deveria ser dito em suas linguagens que hoje chamamos de fácil? Olha, o ativista, ele tem a obrigação de falar fácil, porque ele tem que ganhar os corações e as mentes das pessoas para problemas profundos que afetam a humanidade, afetam o ambiente natural. Então, ele precisa fazer isso. A minha preocupação é que é preciso radicalizar um pouco com essa linguagem e levando em consideração as causalidades, né? Há uma matriz de causalidades que está aí, né? E que a gente precisa denunciar, precisa criticar, né? E, enfim, para fundamentar mais, né? Um pouco mais o discurso. Quero dizer também que o papel do ativista é importantíssimo, né? Mas não pode se perder como um movimento em si e para si. As conquistas não são tantas, mas é assim mesmo, todo o processo de mudança exige persistência, dedicação, esforço, disposição, disponibilidade para que as mensagens cheguem, né? O ambientalista, o ativista ambiental, ele tem uma virtude muito grande, que é exatamente popularizar as questões que são sérias, graves, né? Mas acho ainda que há a necessidade de alguma fundamentação. Professor, quais as principais ideias da economia ecológica? Vocês estão chegando por aí, vão perguntando, vão mandando suas mensagens, né, para a gente fazer a pergunta aqui ao professor. Vocês também estão pelo Instagram, nosso muito obrigado aí. Contamos com a interação de vocês. Veja, eu tenho me dedicado ao campo, um campo, eu diria, não é tão novo, tão recente, mas é um campo importante, que é o campo da economia ecológica, né? Não é pura e simplesmente a junção entre o que diz a economia tradicional, e o que diz a ecologia, né? Não é apenas a junção de campo do conhecimento, economia ecológica, mas é algo maior, né? Diria o seguinte: alguns fundamentos estão na realidade. As leis da ecologia, as leis da física também são importantes, né? Então, em primeiro lugar, por exemplo, a ecologia, a primeira lei é que tudo vai para algum lugar. Tudo que está no planeta, todos os processos de transformação, os resultados, os resíduos irão para algum lugar. Não é para outro planeta, é para o planeta Terra. O segundo é que os ecossistemas estão interconectados. Nada que acontece aqui vai deixar de ter repercussão ali, no outro canto, né? Então, a interconexão entre os ecossistemas terrestres e marítimos, né, tudo do planeta Terra, é uma interconexão que não é imediata, mas cedo ou tarde chegam
os efeitos em outro lugar, né? Alguém diz assim, se uma borboleta bater asa na Praça Celestial, em Pequim, vai ter efeito aqui em Calcaia. Então, é um simbolismo só para representar essa interconexão. Outro exemplo mais real, o deserto do Saara, a areia do deserto do Saara, ela viaja o Atlântico todinho e chega até a Amazônia, com nutrientes, né, minerais e tal, para garantir a manutenção da floresta. Então, se você, por exemplo, colocar placas fotovoltaicas no deserto do Saara, vai impedir que essa areia viaje até a Amazônia, e não é somente na Amazônia, no Oceano Atlântico também, vai impedir, e aí vai ter repercussões gravíssimas na Amazônia e no oceano, né? Então, isso são leis importantes. Outra lei importantíssima também é a lei da física, da termodinâmica, né? A primeira lei fala que nada se cria, nada se destrói. Isso aplicado para a energia. A energia não é criada, a energia não é destruída, enfim. E aplicando isso para a matéria, então, matéria não se cria, também não se destrói. Então, essa é a primeira lei da termodinâmica. A segunda é exatamente a lei da entropia, que diz que a matéria se degrada, a energia ela se dissipa sob a forma de calor. Imagine, né? Se você ferve uma água com carvão comum, vegetal, né? Esse trabalho vai acontecer, mas ao mesmo tempo que a água está fervendo, você tem a dissipação de calor no entorno, perda, portanto. E o carvão vai virar cinza, vai virar fumaça. Essa é a forma que assume depois a matéria e a energia, né? Então, nada é de graça, né? Nada é de graça. Professor, foi semelhante ao que a gente viu aqui nas queimadas do Cocó, que foi bater quase lá em Calcaia? Então, né? Veja, você começa no Cocó, um incêndio, sei lá, criminoso, né? Mas, enfim, o incêndio começa lá e tem repercussão em Calcaia. E tem repercussão em outros lugares, que a gente não sabe. O desconhecimento é tão grande, né, nosso, né? As ciências evoluíram tão pouco que a gente não sabe as repercussões, não consegue avaliar. E aí tem gente que tenta precificar. E a economia, ou a economia não, o meio ambiente tem preço? Tá vendo? Quer dizer, olha, não tem preço. Né? Eu digo o seguinte, olha, nós precisamos... São dois elementos, dois fatores importantíssimos, né? A biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, que são vitais, né? Quer dizer, quanto maior, mais ampla for a biodiversidade, mais serviços ecossistêmicos serão proporcionados para nós e para as outras espécies. Então, e quanto mais serviços, melhor a biodiversidade. Então, são coisas que estão uma coisa na outra, né? Então, como é que eu vou precificar o serviço ambiental? Por exemplo, qual é o papel da abelha? Né? Polinizar, né, vegetais. Ela está aí, aleatoriamente, de acordo com as leis que regem a espécie, estão aí voando e polinizando, né? Polinizando. Então, qual é o serviço que ela presta? Quanto é que custa esse serviço? Não tem como. Se eu soubesse o salário da abelhinha, eu saberia saber o valor do serviço. O salário de uma abelhinha, tantas abelhinhas, está aí o valor do serviço. Mas não é possível fazer isso, né? Vamos combinar que não é possível. Não tem mercado. Não existe mercado para os serviços ecossistêmicos. Não existindo mercado, não tem como ter o preço. Então, não é possível precificar. Os serviços ecossistêmicos são valiosos por si mesmos. E o que seria a economia ecológica para quem está nos assistindo? Olha, a economia ecológica é algo, eu considero algo complexo. Existem variações, né, em torno da economia ecológica. Por exemplo, querem confundir a economia ecológica com a economia ambiental, falo já sobre isso. Querem confundir a economia ecológica com a economia dos recursos naturais, falo já sobre isso, né? Então, mas é algo que eu diria o seguinte, que está antenado, é um conhecimento antenado ao que está acontecendo no mundo. Veja bem, a natureza fala, está falando, né? As coisas falam, de modo geral, né? E aí, estamos ouvindo? Não estamos ouvindo. Então, as coisas acontecem e
terminam impactando violentamente sobre a população mais vulnerável, né? Há um processo de injustiça ambiental no mundo muito grande, muito profundo, né? As pessoas que têm condições de se defender de efeitos, seja lá quais forem, de impactos, seja lá quais forem, são as pessoas mais ricas. As pessoas mais vulneráveis não têm condições, vão perecer, vão morrer. Quer dizer, há um processo, as mudanças climáticas encadeiam um processo profundo de injustiça. Então, a economia ecológica tem a preocupação em analisar detidamente, até onde puder, até onde o conhecimento permitir, analisar detidamente as relações entre a natureza, a biosfera, vamos dizer, né, o planeta, com seus ecossistemas, com seus biomas, as relações entre as atividades humanas, as sociedades humanas e a natureza. Então, nesse lugar, nessas relações, podemos dizer que está o objeto de estudo da economia ecológica. É complexo. Bastante. É complexo. Quer dizer, você vai utilizar do conhecimento existente, das caixinhas de conhecimento, né? Porque são caixinhas. E tem que utilizar daí para tentar estabelecer relações amplas, relações transdisciplinares, para além das disciplinas existentes. Então, é uma ciência, eu diria, muitos falam, pós-normal. Mas como ser mais direto para a população, né, e não ser como os ecologistas que falam palavras bonitas. Tá. A ciência sempre fala palavras bonitas, né? É. Para a população é o seguinte: nós moramos num planeta, a população, entenda bem, nós moramos num planeta que é finito. Se você se afastar no espaço, né, como um astronauta, esse planeta vai diminuindo. Uma determinada distância, ele desaparece. Vira um ponto e desaparece. Então, isso está dizendo para nós que o planeta é finito. Ele não vai crescer, né? Quando o petróleo, por exemplo, quando o petróleo se esgotar, não tem mais petróleo. Acabou. Né? Não é possível produzir petróleo no tempo que nós necessitamos. O nosso tempo é muito, muito rápido, né? O tempo da natureza, ele é mais demorado, né? Milhões, bilhões de anos. Matéria fóssil se decompondo até chegar ao hidrocarboneto, o tal do petróleo, vem por diante. É muito tempo. Quando acabar, é finito, vai acabar. Todo mundo pode ficar certo, vai acabar. E muitas outras coisas, né? A mineração, né? A mineração vai acabar. Você extrai minério de ferro, urânio, que é perigosíssimo, extrai, mas vai acabar. Então, se as coisas dependem exclusivamente de matéria escassa, limitada, a gente já sabe que o nosso destino não é tão bom. O destino da espécie humana. Não é o meu, nem do Luiz, nem de você que está me vendo, mas da espécie humana. Quer dizer, nós agimos, a economia que prevalece, age no sentido de destruir no sentido de transformação termodinâmica, transformação entrópica, quer dizer, transformar tudo em lixo. Mas no dia a dia, a população precisa comer, né? Pois é. Precisa ganhar dinheiro para se divertir, comprar suas roupas, e tudo é produzido à base do petróleo, né? E os empresários também dizem que precisam fazer isso na mata, destruir a mata para poder plantar, para poder gerar empregos. A palavra é gerar empregos, né, gente? Então, como fazer um desenvolvimento econômico sem agredir tanto o meio ambiente? Um tal do desenvolvimento econômico sustentável é possível? Pois é. A mitologia está aí no ar, né? São mitos. Tecnologia não resolve tudo, piora as coisas. Começaria dizendo isso. É chocante. Mas a tecnologia que está aí é tão legal, permite que a gente faça isso e aquilo. Mas isso não é de graça. Isso tem um custo crescente. Um custo crescente. Quer dizer, o avanço tecnológico acelera o uso da matéria e da energia, seja qual for a fonte de energia. Acelera o uso de matéria e a matéria é esgotável, é limitada, não tem mais. O limite está aí, está dado, que a gente nem sabe qual é. Então, a partir daí, dentro desses princípios da física, da biologia, da química, a gente já percebe que é preciso mudar a maneira como produzimos as coisas que precisamos. Na economia capitalista que prevalece no mundo,
é um sistema mundial, né? Os valores que são emitidos por esse sistema são valores do consumismo, valores da novidade, é preciso inovações o tempo todo, inovação do consumo, né? Modismo, inovação tecnológica, tudo, a palavra inovação parece uma coisa mágica. Precisamos inovar. Inovar, nesses termos, significa o quê? Consumir mais, transformar coisas úteis em coisas inúteis, resíduos. Transformar a matéria e a energia disponível hoje em resíduos inutilizáveis. Não adianta falar em reciclagem, porque também é limitado. Reciclagem também é limitado. Então, a gente está numa situação tal que precisamos redefinir nosso modo de vida e nosso modo de produzir as coisas essenciais. É uma definição importantíssima. O que é essencial para a espécie humana? Sem deixar de considerar o direito das demais espécies, que dizemos, que falamos em direitos da natureza. Os outros bichinhos também têm direito de viver. Eles fazem parte de uma cadeia importantíssima para nós. Quando há um desequilíbrio, a lagarta chega no campo, e recentemente teve um caso aí da lagarta devastar completamente o que estava plantado. Tá certo? O próprio cupim, né, que chega às nossas casas porque não tem madeiras, não tem matas para... Tá vendo? Olha que bom exemplo que o Luiz deu. Cupim, né? O cupim vive no cupinzeiro. Ele não vive fora do cupinzeiro. E aí, com a devastação, vai para tua casa. Ah, está cheio de cupim aqui, porque não tem onde eles... O habitat dele está agredido, né, destruído. Bom exemplo. Totalmente destruído. E você falou dos pontos de jogar os lixos tecnológicos fora. Como é que está isso aqui em Fortaleza? Temos algum? Pois é, não temos, né? Porque... O lixo tecnológico vai para onde? Vai junto com o lixão? Então, vai... As baterias das pilhas de celulares... Você me lembrou aqui um exemplo, faz pouco tempo, antes da pandemia, algum tempo atrás, em Gana, da África, evidentemente, né, estava se especializando em reciclar lixo eletrônico. Sabe? Quer dizer, inventar esse investimento para gerar emprego, que é uma mitologia, faz parte da mitologia. Gerar emprego, então é importante, emprego é muito bom, não sei o quê, né? Então, chegava lá o material importado, compra, e aí as pessoas se encarregavam de retirar aquilo que fosse mais precioso, vamos usar essa expressão com aspas, né? Que fosse mais útil para ser reutilizado. Em nenhum país desenvolvido, essa atividade tem condições de existir. Mas na África, né, teve condições de existir. Então, um rio importante, que eu não lembro aqui do nome do rio lá em Gana, importantíssimo do ponto de vista econômico, cultural, social, ficou contaminado. As pessoas não podiam mais tomar banho naquele rio. Né? O resíduo que corria daquela atividade de desmontar os equipamentos eletrônicos, tirar o que fosse importante. Né? Eu não sei os nomes, mas o que fosse importante. Então, as pessoas adoecendo, né? As condições de vida não melhoraram e o ambiente sofreu horrores. Tá certo? Então, que reciclagem é essa? Tem um custo. Por que os países que produzem lixo eletrônico não fazem a reciclagem? Porque a reciclagem tem que ser assim. E aqui mesmo em Fortaleza, várias partes do litoral de Fortaleza não é para banho, né? Ou seja, não se trata bem a ecologia e se polui tudo, né? Pois é. Veja que os impactos, eles se espalham. Como se espalham? A gente não sabe. A certeza é que tudo vai para algum lugar. Essa é uma certeza ecológica da biologia, né, da ecologia. Então, tudo vai para algum lugar. Que lugares serão esses? Não sei. Aí, de repente, aparecem os problemas. O mar, a praia não está, como eles falam, né, propícia para o banho. Não vá, não sei o quê. Está contaminado. E assim vai acontecendo com a água em todo o planeta. O da praia, acredito eu, que além de vir nos córregos, nos canais poluídos, né? Trazendo todos os dejetos, e também ali da região dos prédios, dos apartamentos, que não tem sua drenagem, segundo depoimentos da CAGES, diz que usou a rede ilegalmente e joga no mar, né, ali na região, né? E qual é a mesma diferença entre a economia ambiental e a economia ecológica? Perfeito, ótimo. Então, a economia ambiental tem uma pretensão de
precificar, monetarizar os serviços da natureza. Né? A economia ambiental vai dizer para você quanto, por exemplo, alguém deve receber para proteger uma nascente. Então, quer dizer, esse benefício que você está fazendo teria que ser pago. Então, quem vai pagar? Né? Quem vai pagar, né? Então, eles tentam fazer isso. Tentam fazer também a precificação de impactos. Por exemplo, eu uma vez fui convidado pelo Ministério Público de Minas Gerais para chegar nessa precificação de Mariana, sabe? Aí eles ficaram chocados, os juízes lá, os promotores, tudo mais, do Ministério Público. Mas, professor, como é que a gente faz esse cálculo? Não tem como fazer. Vocês têm que arbitrar. É arbitrado, né? Porque não tem como. Você pode chegar assim, as casas, quantas casas? Pode, né? Para construir de novo, tanto. Mas aí vai o valor do meio ambiente, tem preço? Aí o meio ambiente, como é que fica a contaminação que se espalhou? Não tem como. Porque não é somente lá em Mariana, por exemplo, todo o percurso do Rio Doce e o oceano. Como é que fica? E a gente não aprende, né? Novamente agora no Rio Grande do Sul, né? Todo o percurso de cidade, até chegar no mar também. Pois é. Qual é o preço? Qual é o preço disso? Não tem como. Vai ter que arbitrar, se for o caso, no caso de Mariana, por exemplo, com a Samarco, né? Arbitrar, porque a Samarco tem dinheiro, muito dinheiro. Então, cobra dela. Você pode fazer uma estimativa para a construção de casa, e aí chega. Não tem como. A infraestrutura urbana e tudo mais, mas na natureza não tem como. Você arbitra. Tem uma parte arbitrada. Então, a economia ambiental acha que pode fazer isso porque ela vai analisar ofertas e demandas e vai encontrar o preço, inventar... O tamanho da casa que era, pelo tamanho da casa menor, e pagar como se fosse um valor de uma vida numa casa maior valesse mais, o tamanho de uma vida numa casa menor valesse menos. Não tem como ter preço. Quanto vale isso. uma vida? Não tem preço. Não tem preço, é impossível. Não, se ele ficasse vivo, ele ia trabalhar recebendo um salário de miséria. Então, aí quantifica a pessoa. E aí? E o afeto, né, que vai junto, né? Então não tem como. A economia dos recursos naturais, ela tenta, é uma coisa mais esquisita que você pode imaginar. Ela pode fazer a seguinte coisa: eu vou fazer um cálculo aqui com o petróleo. Ele vai se esgotar, tem o estoque, vai se esgotar daqui a, digamos, 50 anos. Então, qual o preço que eu tenho que cobrar hoje, né, para maximizar meu lucro? Eu sou o dono da mina, como se fosse, né? Qual o preço eu devo, ao longo do tempo, para maximizar meu ganho? Aí vai ter custos envolvidos da exploração, da extração, né, do armazenamento, e assim por diante. Quanto eu devo cobrar para ter o maior lucro? Então, veja que a linguagem é o lucro. Tem a ver com o lucro. A economia dos recursos naturais tenta fazer isso. Quer dizer, em geral vai ter muita arbitrariedade mesmo, né? Porque não tem como fazer, tá? Então, com isso, o futuro do planeta é acabar. Pois é, né? Eu digo só não sabemos medir quantos anos, mas do jeito que vai, pode ser mais rápido que esperado. Assim, eu não tenho dúvida que se tudo se mantiver como agora, como a gente está fazendo, não tenho dúvida que o planeta não vai acabar. Né? Não vai acabar. A espécie humana corre sério risco de ser extinta. Quem viver, verá. Claro, né? Mas, olha, eu digo assim... A gente já passou um aviso durante os últimos anos, 2020, né, a 2022, 2023 ainda aí, tá tudo um grande aviso da Covid. Eu comecei a falar, as coisas falam, a natureza fala. Quando eu comecei a minha fala aqui, eu disse, escuta, a gente tem que escutar. Porque senão os impactos chegam cada vez mais intenso, forte e tudo mais, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, Luiz. Pessoal, é o seguinte, o planeta Terra não está reivindicando salvação, coisa nenhuma. Se a humanidade foi extinta, quando ela foi extinta, e se foi extinta, vai prestar um grande favor ao planeta. Porque as outras espécies se utilizam do essencial, do mínimo necessário para atender às suas leis de evolução, à sua reprodução, né? As espécies que a gente diz que não são inteligentes, são inteligentes. Elas não avançam para destruir.
elas dão tempo para a natureza se recompor. A espécie humana, na economia capitalista, porque tem que colocar esse homem aí, né? Fazendo o que exige o mercado, fazendo o que exige o lucro, os empresários, os bancos, tudo mais. Fazendo isso, ela está praticando, na verdade, eu diria assim, praticando ecocídios do ponto de vista entrópico e tudo mais, e portanto, seu suicídio. E o planeta não está querendo se salvar de coisa nenhuma. E esse crescimento, gente, da produção não gera distribuição, gera concentração. Então, ou seja, alguns estão beneficiando, muitos não estão sendo beneficiados, e o planeta onde todos vivem está sendo destruído. Você imagina, cada vez é menor o número de trilionários, da elite, né? Da elite econômica. Cada vez é menor o número, que se concentra cada vez mais, não é? Então, será que o planeta vai estar suficientemente habitável, saudável para essa minoria? Porque até chegar em determinado momento, que a gente sabe qual é, até chegar lá, muita gente, uma parte expressiva da humanidade já morreu, né? Já virou matéria orgânica, né, para produzir petróleo depois. Tá certo? Teria alguma fórmula que o senhor dissesse que deveríamos tratar o planeta dessa forma? Não diria fórmula, mas diria assim, precisamos alterar o nosso modo de vida, nosso modo de produção. O que é isso, né? Primeiro o seguinte, uma escolha democrática, essa seria uma democracia radicalizada, uma escolha democrática sobre o que é essencial, sobre o que é acessório, né? Sobre o que é mais útil para a vida. Nesse sentido, estamos colocando a vida como algo central. Não é o lucro, não é o mercado, não é o banco, não é o empresário, mas sim a vida. Uma ética, né? Na verdade, uma ética. A ética da vida como centralidade. Em sendo assim, a gente terá que funcionar de acordo com as leis da natureza, não de acordo com as leis de mercado, as leis do sistema capitalista, da economia capitalista. Porque as leis do mercado, do capitalismo, elas reduzem o tempo ao mínimo. Tem que produzir mais rápido e mais, para vender mais e mais, para ter mais lucro e mais lucro. Né? A natureza não tem essa pressa. A natureza tem leis próprias da evolução, né? Quem admite Darwin, né? Sabe, a evolução é um processo longo, né? Bilhões de anos. O Big Bang aconteceu há 14, 12 bilhões de anos. Então, do Big Bang para cá, as coisas foram sendo feitas. Então, tem gente que acredita no criacionismo, ok, não tem problema nenhum com isso, se você é criacionista, certo? Não, foram leis, de qualquer maneira, lentas. Né? Como é que era o planeta há 1 bilhão de anos atrás, como é hoje. Ou muitas espécies foram extintas, outras se adaptaram e assim por diante. Então, mas é lento, esse tempo da vida é um tempo lento, da vida, da evolução da vida. Então, se a gente coloca a vida no seu sentido pleno, com algo mais importante, temos que produzir apenas o essencial. Como é que define o que é essencial? A definição, ela envolve várias disciplinas, vamos dizer, né? Ética, biologia, física, né? Então, minimizar o desperdício, a entropia, minimizar. Então, são vários campos do conhecimento que se juntam aí e se juntam com uma única finalidade e objetivo, que é a preservação, a conservação da vida em sociedade, uma vida comum. Né? Ninguém pode se arvorar do direito de dizer o petróleo é meu, eu chego lá e é meu. Todos os bens da natureza são bens comuns, de todas as espécies, né? Humana e não humanas. Então, isso não pode ser mais de ninguém. Não pode ter propriedade privada dos bens da natureza. Esse é o problema, a grande concentração de propriedade privada, o povo sem terra, muita produção, pouca distribuição. Conversamos hoje com o professor Aécio Oliveira, economista ecológico, sobre o tema A Linguagem Fácil
dos ativistas ambientais precisa ser melhor fundamentada pela economia ecológica. Professor, suas considerações finais e muito obrigado. Eu tenho uma consideração final para dizer o seguinte: eu tenho uma expectativa positiva, vamos dizer assim, essa linguagem eu não gosto, mas eu vou dizer, de que a humanidade vai perceber. Em algum momento, a humanidade vai perceber a loucura que é o ecocídio, ou seja, a destruição dos ecossistemas, que na verdade é uma prática, é uma cronometração da nossa extinção. Estamos cronometrando. Ao destruirmos a natureza, o relógio começa a ficar mais rápido, né? Para a nossa extinção. Então, imagine uma locomotiva, um trem-bala disparado no rumo de um precipício. Imaginemos isso, essa figura. Essa locomotiva, esse trem-bala vai caminhando, se tudo permanecer como estava antes, vai para o precipício. Então, minha expectativa e esperança é que a humanidade perceba e faça a curva, de preferência para a esquerda. Né? Faça a curva à esquerda, para evitar essa catástrofe, essa apocalipse, né? Evitar isso, que isso aconteça, se cumpra. Né? Se não evitar, não tem problema nenhum, o planeta continua. Então, para evitar isso, então a minha expectativa é que a gente vai perceber, por exemplo, a agroecologia, uma agricultura sem veneno, né? A produção industrial de coisas essenciais, importantes, nossas roupas, nossas proteções e tudo mais. Então, a minha expectativa, a minha esperança positiva é essa. O problema, aí vai né, o oposto disso, que não dê tempo. Então, se não der tempo, né? Então, espero que a humanidade perceba, e se perceber, a gente vai ter outra economia, outra sociedade, mas fico com medo, meio cismado, pessimista e tal, né? Que não dê tempo. O planeta já tem dado muitos avisos, né? É hora da gente acordar. O planeta fala todo dia. O planeta fala todo dia. Sabe? E a ciência tem que mudar, gente. Não é possível manter a ciência tal, o padrão de ciência tal como está. Precisamos ter uma ciência com sabedoria. E os indígenas ensinam para nós que ciência é essa. Os povos ancestrais, quilombolas e tudo mais. Então, precisamos redefinir a ciência, sair das caixinhas dos cientistas, do Nobel de Física, Nobel disso, Nobel daquilo. Precisamos ampliar a visão, ouvir o planeta, ouvir a natureza e cumprir as determinações que vêm dessa fala do planeta. E ouvir também quem está na base, com os próprios índios, quilombolas, pescadores, os ancestrais, que conhecem bem mais a terra. Tem muito que ensinar. E são grandes estudiosos, grandes mestres. Sim. Professor, muito obrigado. Espero que vocês possam assistir, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar com seus amigos e familiares. Essa live está aqui no YouTube e no Facebook da TV W12, que é a nossa TVH. Muito obrigado e a gente volta segunda-feira com o programa Igreja em Saída, às 19 horas. Tchau, tchau. TV HBR, o canal